29 de setembro, Café com Deus Pai. É hora de agir. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, capítulo 2, versículo 5. Esse texto que nós acabamos de ler conta o momento em que Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, ficou sabendo que a cidade dele, que era a cidade de Jerusalém, estava com as suas muralhas destruídas. A Bíblia conta que ele, ao saber que a sua cidade estava destruída, ficou muito triste. Então ele foi até o rei e perguntou se o rei deixaria que ele voltasse para a cidade dele para reconstruir aquelas muralhas. E a Bíblia conta que o rei autorizou Neemias a ir para a sua cidade para a reconstrução dos muros dela. E conta também que o rei deu ordem para que os homens fornecessem materiais para que ele pudesse chegar até a cidade, que era a cidade dos pais dele. E conta também que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele recebeu o apoio do povo. E com o apoio do povo, ele conseguiu reerguer as muralhas de Jerusalém em 52 dias. De acordo com o relato bíblico, ele ergueu essas muralhas em 52 dias, mas houve oposição. Pessoas como Sambalate e Tobias, que eram de outros povos, tentaram fazer o povo parar. Inclusive esses homens, o Sambalate e o Tobias, chegaram a contratar algumas pessoas para atacarem e matarem o povo enquanto eles estavam trabalhando na reconstrução das muralhas. Mas quando Neemias ficou sabendo disso, ele dividiu o povo para que uma parte ficasse protegendo e dando segurança, enquanto a outra parte continuava a fazer a reconstrução das muralhas. E em 52 dias, com essa vigilância, com essa organização, ele conseguiu reerguer aquelas muralhas da cidade dele. Vamos ler agora a mensagem do dia. No contexto histórico de Jerusalém, durante os dias de Neemias, a desolação reinava. Após a devastação causada pelos babilônios, a cidade jazia em ruínas. Suas muralhas, erguidas ao longo de gerações, foram reduzidas a escombros. A glória do passado cedia lugar à humilhação do presente. E o povo sofria nas sombras da adversidade. Diante desse panorama sombrio, Neemias não se deixou consumir pelo desespero. Em vez disso, ele transformou sua dor em ação. Movido pela compaixão por sua terra e seu povo, Neemias não se deteve nas lamentações. Com coragem, ele buscou a autorização do rei para reconstruir os muros, restaurar a cidade e renovar a esperança de seu povo. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos
a enfrentar os diagnósticos negativos com determinação. É inevitável que enfrentemos derrotas e reveses na vida. Todos nós, em algum momento, experimentamos perdas e fracassos. No entanto, o verdadeiro desafio está em nossa resposta a esses reveses. Não podemos permitir que uma derrota passada nos paralise. Ao contrário, precisamos nos erguer, sacudir a poeira e reconstruir os muros que foram derrubados em nossa jornada. Não importa quão árdua tenha sido a batalha anterior, nunca é tarde para recomeçar. Hoje, você tem a oportunidade de iniciar uma nova fase. Não deixe que o medo do fracasso, da incerteza, da desaprovação ou que qualquer insegurança o impeça de seguir em frente. Seja como Neemias, audacioso em sua determinação de superar as adversidades e reconstruir o que foi perdido. É hora de agir. A frase de hoje é: sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Lendo mais uma vez, sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Lendo mais uma vez, sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Você que está cabisbaixo, um pouco triste, talvez você está com algum parente, algum familiar que estamos agora numa fase em que começam os vestibulares. Talvez você já tentou algumas vezes para um curso difícil, mas a mensagem de hoje motiva você a continuar com perseverança, com insistência, a prosseguir, a continuar a avançar, porque a sua atitude é que te leva para as grandes conquistas. Se você já tentou uma faculdade várias vezes, continue na sua força. Deus está à sua frente. Continue realizando os seus estudos e fazendo a sua parte. Talvez você queira abrir um negócio e você está pensando com medo: o que eu faço? Peça uma direção a Deus. Quando você lê o texto de Neemias, a Bíblia conta que ele perguntou ao rei se ele autorizaria que ele fizesse aquela jornada para Jerusalém. Converse com Deus, estude, faça a sua parte para que você possa ter grandes conquistas. Há muitas pessoas que ficam muitos anos sonhando, 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 mas elas nunca agem. Sem ação, nada acontece. Talvez você está aí pensando que seria bom se casar com aquela pessoa da sua congregação, da sua faculdade, do seu local de trabalho, ou que algum amigo ou alguma amiga apresentou a você, mas você está em dúvida. Existe um momento em que você tem que conversar com a pessoa, dizer que tem interesse. Se você não manifesta o interesse, como que a pessoa vai saber que você tem interesse nela?
Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 27, no versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então é melhor a crítica, a correção, a repreensão aberta que você fala do que o amor encoberto. Então, se você tem interesse em alguém, mas você não fala, então você não está tendo atitude. Melhor é você falar do que é melhor a crítica, a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, como diz a frase, sua atitude é o primeiro passo para garantir para grandes conquistas. Hoje é o dia 272 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 8, e a palavra-chave de hoje é determinação. Vamos agora para a leitura bíblica, para Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Antes de lermos Hebreus, capítulo 8, para aqueles que estão acessando apenas esse vídeo, vamos relembrar o que o livro de Hebreus fala, do capítulo 1 até o capítulo 7, para que a leitura de Hebreus capítulo 8 tenha sentido. Aqui nós organizamos um arquivo aqui que tem todas as leituras que foram feitas aqui junto com o devocional do Café com Deus Pai. Na mensagem do dia 16 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 1. No dia 17, nós lemos Hebreus capítulo 2 e no dia 18 nós lemos Hebreus capítulo 3. No dia 22, 23, 24 e 25 de setembro, nós lemos os capítulos 4, 5, 6 e 7. Então, hoje é dia 29, nós vamos realizar a leitura de Hebreus capítulo 8. Para entender Hebreus capítulo 8, eu organizei aqui uma explicação breve do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele tem um autor desconhecido, mas os estudiosos dizem que podem existir 3 autores. Ou foi Paulo, que escreveu Hebreus, porque a forma como o livro de Hebreus foi escrita é parecida com as cartas que Paulo escreveu para as outras igrejas. E no capítulo 5 de Hebreus, nos últimos versículos, está escrito assim: vocês estão agindo como crianças, como quem precisa de leite, quando vocês já deveriam estar prontos para receber alimento sólido sobre a fé. E quem fala isso é Paulo. Paulo falou isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Então, aqui, em Hebreus, no capítulo 5, comparando com 1 Coríntios, existe uma possibilidade de que o autor de Hebreus tenha sido Paulo. A segunda hipótese é que quem escreveu o livro, a Carta de Hebreus, foi Lucas, porque Lucas era médico, era grego. Os gregos têm uma tradição em relação a escrever histórias. Então, Lucas, por ser uma pessoa estudada, poderia ter aprendido tudo a respeito dos hebreus, ou ter adquirido um grande conhecimento sobre o povo hebreu e conseguir escrever a carta para os hebreus. E a terceira hipótese é que foi um grande sacerdote. O grande sacerdote eram pessoas que estudavam bastante, que eram sacerdotes, que prestavam o ministério para Deus. Então dizem, pela terceira hipótese, que um sacerdote que tinha conhecimento do povo hebreu escreveu a carta para os hebreus.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: qual o objetivo do livro de Hebreus? O objetivo do livro de Hebreus é mostrar para os hebreus que Jesus é o nosso Salvador. Esse é o objetivo do escritor da carta aos hebreus. Agora, os hebreus, eles têm tradições, eles têm rituais, eles têm uma forma de adorar a Deus que eles aprenderam no Antigo Testamento. E essa forma de adorar a Deus é que eles deveriam matar animais e fazer sacrifícios de sangue pelos seus pecados. E o escritor de Hebreus, ele pega toda a cultura do povo hebreu para explicar para eles que Jesus vence todos os ritos, todas as tradições, e Jesus é o maior de todos. Então aqui eu coloquei aqui um apontamento do lado, como você pode ver na tela. Dia 16 de setembro, nós fizemos a leitura de Hebreus capítulo 1. Dia 17 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulos 1 e 2, o argumento do escritor de Hebreus é mostrar que Jesus é maior do que os anjos. Quando você abre Hebreus capítulo 1, ele começa falando a respeito de Jesus, dizendo que no passado Deus falou por meio de profetas, mas agora tem falado por meio do Filho. O Filho é Jesus. E ele começa dizendo que Deus nunca disse a respeito dos anjos que eles eram filhos dele, mas ele disse sobre Jesus: Ele é meu filho, você é meu filho, eu hoje te gerei. Então o objetivo do escritor de Hebreus no capítulo 1 é dizer: Jesus é maior do que os anjos. No capítulo 2, ele continua com o mesmo raciocínio, com o mesmo argumento. Jesus é maior do que os anjos. Aí no capítulo 3, nós lemos no dia 18 de setembro, e no capítulo 4, que nós lemos no dia 22 de setembro, o escritor de Hebreus quer mostrar que Jesus é maior do que Moisés, porque o povo hebreu tem um respeito muito grande por Moisés, dizendo que Moisés foi aquele que deixou para nós a lei. Foi Moisés que ensinou o povo que deveriam fazer os sacrifícios dos animais para Deus. Aí, no dia 23, 24 e 25 de setembro, nós lemos Hebreus 5, Hebreus 6 e Hebreus 7. Nesses 3 capítulos, o escritor de Hebreus quer mostrar que Jesus é maior que o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o grande sacerdote. O grande sacerdote, que é o sumo sacerdote, o sacerdote principal, é aquele que fazia os sacrifícios dos animais pelo povo, e ele entrava, o tabernáculo, o templo, tinha o átrio, depois tinha o lugar santo, e depois tinha um outro lugar que se chamava o lugar santíssimo. Então no átrio eles faziam sacrifícios dos animais, depois no lugar santo o sacerdote se apresentava a Deus, mas no lugar santíssimo ele entrava uma vez no ano para oferecer um sacrifício especial para Deus. Então, o escritor de Hebreus, nos capítulos 5, 6 e 7, se esforça argumentando que Jesus ele é maior que o sumo sacerdote. Que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é um ser humano. Ele tinha que fazer sacrifícios pelo povo, e ele também tinha que fazer sacrifícios por ele mesmo, porque ele mesmo era pecador. Enquanto que Jesus, ele é superior ao sumo sacerdote, porque Jesus, sendo o próprio Filho de Deus e tendo oferecido a própria vida, sendo ele puro, ele não precisa oferecer sacrifícios por ele mesmo, mas ele morrendo por todos, ele garante a salvação de todos. E aqui no capítulo 8, que nós vamos ler agora,
ele mostra que Jesus trouxe uma aliança perfeita com Deus. Então ele está dizendo, agora nós vamos ler o capítulo 8, ele vai dizer assim: tudo que eu estou falando até aqui é para provar que Jesus é maior que os anjos, é maior que Moisés, é maior que o sumo sacerdote, porque ele trouxe uma aliança que é perfeita. Então é isso que nós vamos ler agora. Vamos ler Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 1. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui ele está falando a respeito de Jesus. Ele está dizendo, ó, tudo que nós falamos até agora é para mostrar para vocês, hebreus, que nós temos agora um sacerdote que é o grande sacerdote de verdade. Ele está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 2. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Então ele está dizendo, o povo hebreu tinha aqueles 3 lugares no templo terreno. Era o átrio, depois o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Essas 3 partes, mas isso era uma tenda que era construída pelos homens. O escritor de Hebreus está dizendo assim, Jesus, ele faz o serviço que o sumo sacerdote terreno faz no lugar santíssimo, só que ele faz no lugar santíssimo correto, o lugar santíssimo que é a verdadeira tenda. O que ele está dizendo, a verdadeira tenda? A verdadeira tenda é o próprio céu. Ele está sentado do lado direito de Deus Pai. Então ele está, como nosso sacerdote, no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor. Aqui o Senhor, ele está falando do Deus Pai, que foi armada pelo próprio Deus Pai, e não por seres humanos. Versículo 3. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Agora ele está falando do grande sacerdote terreno, comparando com Jesus. Então ele está dizendo aqui no versículo 3, todo grande sacerdote da terra é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. O sumo sacerdote chegava no átrio e fazia sacrifícios de animais para oferecer a Deus. Então ele está dizendo assim, o grande sacerdote da terra sempre tem que oferecer alguma coisa. Então, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote, no caso Jesus, tenha também alguma coisa para oferecer. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. Nós já lemos nos capítulos anteriores, no capítulo 5 e no capítulo 6, o escritor de Hebreus mostra que Jesus era descendente da tribo de Judá. E todos os sacerdotes na terra, de acordo com a lei de Moisés, tinham que ser descendentes de Levi. Vamos lembrar que Abraão é o pai dos hebreus. Ele foi o primeiro hebreu. Ele teve um filho chamado Isaque, Isaque teve um filho chamado Jacó, Jacó teve 12 filhos, o terceiro filho se chamava Levi e o quarto filho se chamava Judá. Quando as 12 tribos se reuniram para formar a nação de Israel, Deus disse para Moisés, você vai escolher a tribo dos levitas, os descendentes de Levi serão os sacerdotes. Só que Jesus nasceu da tribo de Judá. Judá era da 4ª tribo. Então, falando fisicamente na terra, Jesus jamais poderia ser o nosso sacerdote, um sumo sacerdote.
Só que no capítulo 6, no capítulo 5, no capítulo 6, nós lemos que o escritor de Hebreus volta ao passado. E ele entra em Gênesis capítulo 14, onde Abraão, que é antes de todos, que é o pai, o pai do povo hebreu, recebeu a visita de um sacerdote chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, a Bíblia conta que ele apareceu, ele era rei de Salém. Salém, que depois se tornou Jerusalém, significa paz. Então ele era um rei que trouxe a paz. E ele apareceu de repente na vida de Abraão. Essa aparição repentina mostra que foi Deus que colocou aquele sacerdote, o Melquisedeque, na frente de Abraão. E em Gênesis 14 está escrito que Abraão devolveu os dízimos para ele, considerando o Melquisedeque como sacerdote. Então, nos capítulos 5 e 6, o escritor de Hebreus, no capítulo 7 também, ele vai dizer ali que Jesus ele é um sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus ele é sacerdote porque ele vem do céu, ao contrário dos sacerdotes terrenos, que tinham que ser da tribo de Levi. Então aqui lendo o versículo 4, se Jesus estivesse na terra, ele não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. Ele teria que ser um levita. Versículo 5. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Agora ele está dizendo que quando Deus disse para Moisés para sacrificarem animais, para derramar o sangue deles, para que o sacerdote entrasse no lugar santo e apresentasse o povo a Deus, pedindo perdão pelos pecados, e depois entrasse no lugar santíssimo, oferecendo sacrifícios por ele próprio, para ele ficar puro e purificado, para ele apresentar o povo em purificação para Deus, isso é uma cópia do que já estava determinado no céu. É uma sombra do que já estava no céu. Então foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Moisés subiu no Monte Sinai, Deus trouxe uma revelação, mostrou para ele como que ele deveria construir a tenda. Que a tenda deveria ter 3 partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E depois Deus disse para ele isso: tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então o escritor de Hebreus, o povo hebreu, sabe tudo isso. Então, quando o escritor de Hebreus está falando isso, ele está falando como quem conhece bem as tradições, o ritual do povo hebreu. E agora, ele está explicando para o povo hebreu: aquilo que Deus mostrou para Moisés foi uma cópia do que já está acontecendo no céu. Deus só mostrou para Moisés como fazer na terra. Agora, versículo 6. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Então, qual que era a promessa da tenda e da tradição dos levitas e de Moisés? Que você tem que sacrificar os animais no átrio, que depois o sacerdote apresenta a pessoa no lugar santo, dele se purifica e depois ele entra no lugar santíssimo e apresenta o povo a Deus. E ele tem que fazer isso o tempo todo. Ele tem que fazer isso todos os dias. Ele tem que ficar o tempo todo matando animais e derramando sangue para conseguir purificar o povo, e ele nunca consegue purificar o povo. Agora Jesus, ele trouxe uma promessa de que só ele morrendo, o sangue dele
seria aquele sangue dos animais, e seria suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade pelo resto da vida, por todas as outras gerações. E Jesus seria morto, ressuscitaria e ficaria para sempre do lado direito de Deus, recebendo as orações de todos e intercedendo pelo povo. Então, a promessa de Jesus é melhor ter Jesus como sacerdote do que ficar seguindo os ritos mosaicos, os ritos de Moisés. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está aprofundando o argumento de que Jesus é superior aos sumos sacerdotes, aos grandes sacerdotes. Jesus é o grande sacerdote. Ele é o único e o maior de todos. Versículo 7. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, qual que é a primeira aliança? É essa aliança de Moisés, que tem que sacrificar os animais no átrio, depois o sacerdote tem que apresentar no lugar santo, depois ele tem que ir no lugar santíssimo, e ele tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Ele está dizendo que Jesus veio para inaugurar na terra uma nova aliança com Deus. Versículo 8. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. 9. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Versículo 10. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Agora ele vai dizer qual que é a nova aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então aqui no versículo 9 e no versículo 10, o escritor de Hebreus está mostrando que Deus fez uma aliança com os antepassados do povo israelita. Eles eram escravos no Egito. Deus os tirou da terra do Egito para transportá-los para a terra prometida. No meio do caminho, eles ficaram 40 anos no deserto. Durante os 40 anos no deserto, eles receberam a instrução para fazerem esses sacrifícios, para construírem uma tenda que seria como uma igreja, um tabernáculo, que era dividida nessas três partes, no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E eles tinham que desmontar a tenda e remontar em todos os lugares para onde eles peregrinavam enquanto eles ficaram no deserto até chegarem na terra prometida. Daí, na época do rei Salomão, eles construíram um templo, o Templo de Salomão, muitos anos depois. Durante todo esse tempo, eles ficavam com essa tenda, que era algo provisório. Só que, quando eles estavam no deserto, muitas vezes eles desobedeciam a Deus. Porque eles matavam os animais, faziam sacrifício e depois pecavam. Pecavam como? Ficavam reclamando de Deus. Por isso que o versículo 9 fala aqui, ó, essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso diz o Senhor, eu os desprezei. O povo vivia reclamando, eles não foram fiéis a Deus. Então ficavam o tempo todo com o coração cheio de pecados. Agora no 10, quando chegar a esse tempo, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Ele vai fazer uma nova aliança. Qual que vai ser a nova? Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Aí fica a pergunta, como que Deus põe as leis na mente do povo
e escreve no coração do povo. Deus faz isso hoje por meio do Espírito Santo. Se você abrir a Bíblia em João, nos capítulos 14 e no capítulo 16, você vê Jesus dizendo: eu vou morrer e quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai ficar com vocês e vai ensinar para vocês tudo o que vocês precisam fazer. Então, o Espírito Santo em nós coloca as leis de Deus na nossa mente e escreve no nosso coração aquilo que é santo. E o Espírito Santo nos ajuda a seguir a Deus. Então existe uma diferença dos antepassados do povo hebreu com a aliança que Jesus trouxe. O povo no passado recebia a ordem de sacrificar os animais para receber o perdão dos pecados. Mas sem o Espírito Santo neles, eles sempre voltavam a fazer as coisas erradas e repetiam os mesmos erros. A nova aliança, Deus promete pôr na mente e no coração, pôr na mente a lei dele e escrever no coração as suas leis. E ele diz: eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Essa é a nova aliança. Agora, versículo 11. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. 12. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Essa é a aliança com Jesus. Quando vem a nova aliança com Jesus, todos vão receber o Senhor. Todos vão conhecê-lo. Todos, desde os humildes aos mais importantes, todos reconhecerão Jesus. E quando reconhecem Jesus, eles recebem o perdão de todos os pecados e ele não lembra mais dos pecados. Não há mais necessidade de ficar se fazendo novos sacrifícios de animais. Versículo 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. Então o escritor de Hebreus está dizendo: agora vocês não precisam mais ficar seguindo os ritos, esses rituais de sacrificar animais, de ficar montando tendas, porque agora Jesus revelou a nova aliança. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Atualmente, não existe templo em Jerusalém para se fazerem esses sacrifícios de bodes e de animais. Então, o que o escritor de Hebreus disse, Jesus, quando estava na terra e ele viu o templo, ele disse que o templo seria derrubado. E o templo foi derrubado pelo Império Romano no ano 70. Então, desde o ano 70, os israelitas não têm mais esse templo. Mas aqui, na época em que essa carta foi escrita para os hebreus, o templo ainda existia. Mas aqui ele já estava explicando: o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. E realmente desapareceu. O povo de Israel está aguardando a possibilidade de fazer a construção de um novo templo. E eles pensam que quando reconstruírem o novo templo vão voltar a sacrificar. Mas isso ainda não aconteceu. E o escritor de Hebreus está dizendo: Deus já colocou essa nova aliança. Então a carta aos Hebreus é uma carta que o objetivo é mostrar que Jesus é a nova aliança e que ele é maior que os anjos, capítulos 1 e 2, ele é maior que Moisés, capítulos 3 e 4, ele é maior que qualquer sumo sacerdote, ele é o nosso grande sacerdote. O nosso aqui para o povo hebreu, ele está dizendo. Porque eles têm os sacerdotes levitas, e ele explica nos capítulos 5, 6 e 7
que Jesus, embora não seja da tribo de Levi, que era a tribo que Deus escolheu e falou para Moisés que seriam os sacerdotes, ele vem da tribo, e Jesus é da tribo de Judá, mas ele fala, ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote que falou com o pai Abraão, muito antes de Jacó, muito antes de Moisés. E Jesus é antes que os levitas. Ele é sacerdote porque ele recebe o sacerdócio diretamente de Deus e diretamente para o nosso pai Abraão, que é aquele que deu origem ao nosso povo. Essa é a leitura de Hebreus, capítulo 8. E aqui cabe fazer uma pergunta a você que ouviu a mensagem até aqui. Você já recebeu Jesus? Porque nós somos pecadores. E Jesus veio para morrer na cruz, para que pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, que foi um homem justo, enquanto passou aqui na terra, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Você aceita Jesus e os seus pecados são todos perdoados. Aí você vai me perguntar, mas eu aceitei Jesus ontem e eu continuo pecando. Sim, nós somos pecadores. Você recebe Jesus como Salvador e você vai continuar tendo seus pecados. Mas, quando você recebe Jesus, você vai receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a promessa de que ele vai colocar na sua mente a lei dele e vai escrever no seu coração a lei dele. Então você não vai mais pecar de maneira voluntária. Vez ou outra, você vai errar alguma coisa, mas você vai ter que se esforçar para pecar. Porque a lei de Deus vai estar em você te avisando e te alertando para que você não caia, para que você não peque. E todas as vezes que você pecar, você vai pedir perdão, e o sangue de Jesus, que foi derramado uma única vez, vai te limpar do pecado, e todos os dias ele vai limpar você do pecado. Mas ele vai limpar você do pecado que você cometeu por deslize. Nós já lemos em Hebreus, no capítulo 7, nos capítulos 6 e 7, que existe aquele que, ele fala assim, se a pessoa fizer o esforço e pecar deliberadamente, já tendo recebido Jesus, ela está pisando no sangue. E não tem como fazer um novo sacrifício por ela, porque o último sacrifício foi o de Jesus. Não existe outro que vai vir depois. Então só resta para a pessoa que já recebeu Jesus, tem força para não pecar, e vai lá e peca, só resta para ela a perdição, porque ela está pisando no sangue que já foi derramado e que já foi lançado para justificá-la do pecado. Então, se você recebe Jesus, você vai cometer outros pecados por deslize ao longo da vida, até chegar ao final da sua vida. Mas esses pecados você vai dizer, perdoa-me, Jesus, e você será restaurado, renovado e purificado. Esse é o poder que o sangue de Jesus tem. Ele foi derramado uma única vez e ele perdoa de todos os pecados. Não do pecado deliberado, voluntário, proposital, daquela pessoa que diz assim, eu posso adulterar todo dia que não tem problema. Eu conheci uma pessoa que diz isso. A pessoa fala, eu peco, peco, peco e o sangue de Jesus me purifica e me purifica e me purifica. E a pessoa fica o tempo todo em relacionamentos de fornicação. Não casa com ninguém e se envolve com várias pessoas e diz que o sangue de Jesus purifica todo dia. Essa pessoa não está recebendo perdão, porque o pecado dela é deliberado, é proposital. Ela está zombando e pisando no sangue de Jesus. Agora, se uma pessoa está com a lei de Deus nela e seguindo a Deus e
tem um deslize, ela recebe o perdão do pecado. Então, se você quer receber o perdão dos pecados, você vai se tornar filho de Deus, você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito que é dessa nova aliança, que vai estar em você, vai colocar na sua mente a lei de Deus e vai escrever no seu coração, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando você morrer, você vai entrar no céu. Pode surgir uma outra dúvida. Algumas pessoas perguntam assim: mas eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito Santo, mas eu sofro tentação. Eu olho para uma pessoa, para uma mulher, e eu fico desejando, e o meu coração fica apertado dizendo não faça, mas eu mesmo assim fico desejando. Essa é a chamada luta entre a carne e o espírito. Você vai encontrar no livro de Romanos, no capítulo 8, a explicação do porquê isso acontece. Lá, Paulo fala: nós continuamos a viver na carne. O nosso corpo continua desejando o pecado. E o Espírito Santo escreveu na nossa mente a lei de Deus e colocou no nosso coração essa lei. Então nós sofremos um confronto, uma luta, uma batalha, onde a carne, o velho eu, quer fazer você sucumbir para o pecado. Mas com a força do Espírito Santo, nós resistimos à carne e continuamos seguindo a Deus. Esse confronto, essa luta, ela existe enquanto nós estivermos aqui na Terra. Então, quando você receber o Espírito Santo, ele vai estar em você lembrando: isso é errado, não faça. Mas é você que vai honrar o compromisso com o Espírito Santo e vai dizer: sim, eu sei que é errado, então eu não vou fazer, eu vou obedecer. Deus, ele não cria robôs. Ele cria pessoas com livre-arbítrio. No dia que você disser: eu não quero mais essa aliança, você pode sair dessa aliança. Mas se você quer receber essa aliança e estar com Deus, então você pode receber a Jesus. Ele vai dar o Espírito Santo para te ajudar a vencer a sua carne e a segui-lo até o final da vida. E quando você morrer, você vai estar com Deus na eternidade. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para escrever a sua lei na minha mente e no meu coração. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela, coloca um selo com o teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você recebeu Jesus. Então você recebeu o perdão dos seus pecados, você se tornou filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo. Sempre que você estiver para fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração. Você vai sentir o seu coração queimando. É um aviso dizendo: isso é errado. Então mude a direção do seu pensamento, procure saber a respeito da palavra para fazer a coisa que é correta, que está de acordo com a lei de Deus. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Se você morrer a qualquer momento agora, se você estiver obedecendo a Deus e honrando a Ele, você vai entrar no céu, você vai estar com Ele, o seu nome vai estar lá, escrito no livro da vida. É o registro de nascimento da sua vida no céu. Então agora, procure uma igreja que prega que Jesus é o Salvador e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Jesus é o nosso grande sacerdote. Ele é o único sacerdote. Não há oração a anjos, não há oração nenhuma a nenhum outro santo. Nenhum santo escuta, somente Jesus. Ele está no lugar santíssimo, como nós lemos aqui em Hebreus 8.
É Ele que traz a salvação. Então agora procure uma igreja que prega isso, não importa a placa, mas ela deve pregar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus é o único que é o nosso sacerdote, que recebe as orações e intercede diante do Pai por todos os santos. A Bíblia revela que ele morreu e o sangue dele nos purifica do pecado. E a Bíblia revela que nenhuma oração deve ser dedicada a outro Deus a não ser a Jesus. Então, siga a Deus, obedeça a Jesus e ele vai estar com você. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.